A história começa mostrando o protagonista jogando um game do tipo Otome. Pela expressão dele, dava para notar que estava irritado com tudo ao redor, principalmente com o próprio jogo. Segundo ele, aquele tipo de jogo favorecia demais as mulheres. Pouco depois, fica claro que ele só estava passando por aquilo porque sua irmã o obrigou a jogar. Quase todas as mulheres daquele universo eram fortes, tinham personalidades difíceis e estavam todas cercadas de pretendentes. Por causa disso, ele detestava profundamente aquele mundo. Mesmo assim, continuou avançando fase após fase até finalmente concluir o jogo. Depois de passar vários dias jogando sem comer direito, decidiu sair para comprar algo em uma loja de conveniência. Porém, no caminho acabou caindo da escada, e antes mesmo de entender o que aconteceu, despertou em outro mundo. Enquanto conversava com alguém, começou a notar que aquela paisagem parecia familiar. Depois de observar um emblema, teve certeza da verdade. O lugar onde estava era justamente o universo do jogo que tanto odiava. Foi dessa forma que ele renasceu como Leon Bartfort, dentro do jogo Otome. 10 anos já haviam se passado desde sua reencarnação. Perdido em pensamentos, Leon percebeu que não passava de um personagem sem importância naquela história. Ele havia anotado tudo o que conseguia lembrar sobre o jogo, mas ao viver por tanto tempo naquela ilha flutuante, toda a ambição que tinha acabou desaparecendo. Era isso que acreditava, até o momento em que arranjaram para ele uma noiva de 50 anos. Ela já havia se casado 7 vezes e todos os antigos maridos morreram em batalhas. Para piorar ainda mais, também o impediram de frequentar a academia. Sem poder estudar, Leon sabia que ninguém pretendia gastar dinheiro com ele. A senhora Zola insistia para que ele aceitasse o casamento. Leon logo concluiu que ela só queria vê-lo morto em combate. Se recusasse a proposta, seria empurrado para uma carreira militar à força. Diante disso, começou a pensar rapidamente em alguma saída, porque se não reagisse naquele instante, sua vida estaria arruinada. Então vemos Leon partindo em uma jornada para encontrar algo cuja existência apenas ele e a protagonista do jogo conheciam. Durante o caminho, derrotou uma carpa rainha, criatura considerada uma ótima fonte de experiência. Enquanto conferia sua localização, percebeu de repente que a bússola começou a girar sem controle. Aquilo era o sinal de que havia encontrado o que procurava. Mesmo enfrentando um trajeto perigoso e cheio de turbulências, conseguiu atravessar um dispositivo de transporte e chegou às ruínas de um antigo Instituto Internacional de Pesquisa. Logo na entrada encontrou um robô de segurança. Assim como acontecia no jogo, Leon conseguiu vencê-lo usando projéteis mágicos carregados com eletricidade. Naquele momento, caiu de vez a ficha de que realmente havia renascido no mundo do jogo Otome. Seguindo adiante, encontrou uma antiga nave espacial. Aquele era um item que ele havia comprado dentro do game. Utilizando o crachá de um funcionário já falecido, conseguiu acessar a nave. Lá dentro, acabou se deparando com outro robô de segurança, que imediatamente o identificou como um invasor. Leon enfrentou dificuldades, pois o inimigo era poderoso e nada do que tentava parecia funcionar. No fim, acabou sendo capturado. Segundo o robô, a antiga civilização havia sido destruída pela nova sociedade que dominava a magia. Mesmo assim, eliminar essa nova geração ainda continuava sendo uma prioridade de sua programação. No entanto, Leon aproveitou uma oportunidade e usou uma faca capaz de disparar a própria lâmina, conseguindo destruir o robô. A nave principal se recusava a ser controlada pela nova civilização. Porém, no instante em que Leon colocou a mão em um dispositivo biométrico, foi reconhecido como o novo mestre da nave. Em seguida, a inteligência da embarcação revelou que, embora Leon pertencesse à nova geração, possuía características semelhantes às da antiga humanidade, algo cercado de mistério. Depois disso, Leon decidiu dar ao sistema operacional da nave o nome de Luxion. Ele estava completamente exausto após a luta contra o robô, tão fraco que chegou a imaginar que morreria mais uma vez. Zola estava zombando do pai de Leon. Para ela, além de Leon ter destruído o casamento arranjado, ainda saiu em uma aventura apenas para acabar morrendo no caminho. Mesmo sem receber qualquer notícia dele há 3 meses, o pai de Leon continuava acreditando que o filho ainda estava vivo. De repente, todos ouviram o som de uma nave se aproximando. Era Leon retornando enquanto pilotava uma embarcação carregada de riquezas. Com isso, ele conseguiu recusar sem dificuldade o casamento que Zola havia preparado. Em uma ilha sem habitantes, Luxion comentou que Leon parecia estar de ótimo humor. Leon confirmou que sim,
pois só de lembrar da expressão de Zola já ficava satisfeito. Além disso, agora ele era um cavaleiro independente e ainda teve sorte de encontrar, no caminho de volta, uma ilha deserta perfeita para um baronete. Na cabeça dele, só faltava arrumar uma esposa na academia e então poderia viver tranquilo como um simples nobre do interior. A cena muda para Leon, descobrindo através de seu pai que havia recebido oficialmente o título de barão. Muito provavelmente isso aconteceu por ele ter explorado uma masmorra e encontrado uma ilha flutuante. Leon ficou chocado, porque havia escolhido a classe de baronato apenas por brincadeira. Porém, segundo seu pai, agora que ele se tornara um barão, seria obrigado a encontrar uma esposa de alta posição social na academia, alguém no nível de Zola. Isso deixou Leon completamente desanimado. Ao chegar na academia, Leon comentou consigo mesmo que passaria os próximos 3 anos procurando uma futura esposa, enquanto estudava etiqueta e costumes da nobreza. Finalmente, ele havia alcançado o ponto onde a história do jogo realmente começava. Quando viu os personagens principais do game, lembrou de todos os momentos desagradáveis que viveu por causa deles. Mesmo assim, desejou boa sorte a todos em suas vidas nobres, já que sua intenção era seguir apenas como um personagem secundário e viver em paz. Enquanto andava pelo local, presenciou um evento inesperado. Leon lembrava que naquela cena quem deveria estar ali era a protagonista do jogo, e não aquela garota desconhecida. Por algum motivo, sentiu que já tinha visto aquela menina em algum lugar antes. Mesmo assim, deixou isso de lado, porque precisava se preparar para a festa do chá. Ele então perguntou a seus amigos Daniel e Raymond se existiam outras garotas como eles, vindas de famílias sem riqueza. Os dois responderam que não. Logo ao lado, o grupo do príncipe chamava a atenção de praticamente todas as garotas. Todas queriam participar da festa do chá promovida por eles. A noiva do príncipe apareceu querendo conversar sobre o evento, mas o príncipe não se intimidou nem um pouco e convidou Marie para participar da festa. A noiva claramente não gostou daquela atitude. Leon observava tudo sem entender nada, porque aquele era um acontecimento obrigatório do jogo, só que deveria envolver a protagonista original, e não aquela garota. Durante a aula de etiqueta, cujo tema era justamente a festa do chá, o professor percebeu que Leon não estava prestando atenção. Então o chamou para uma atividade prática, para que ele aprendesse a valorizar a convivência feminina em sua própria festa. Leon não demonstrou animação, pois acreditava que aquilo era apenas um evento inútil criado para agradar garotas. Porém, depois de voltar da prática, o protagonista já estava diferente, pensando que um dia gostaria de organizar festas de chá tão perfeitas quanto as de seu mestre. Então Leon preparou tudo para que sua própria festa do chá fosse incrível. Até convidou a filha de um barão. No entanto, ela apareceu acompanhada de amigas, e foi apenas para sabotar os doces servidos no local. Elas comeram tudo, trataram Leon como se fosse um mordomo e depois foram embora, já que só passaram ali porque tinham tempo livre antes de seguir para outra festa. Leon percebeu que elas também estavam praticando bullying contra a verdadeira protagonista do jogo, apenas porque ela era plebeia. Mesmo não querendo se envolver na história original, acabou se envolvendo ao convidar Olivia para sua festa. Leon ficou feliz quando Olivia elogiou os doces e o chá preparados por ele. Aproveitando o momento, perguntou se sempre tratavam ela daquela forma. Olivia respondeu que nada do que fazia dava certo e que nem mesmo tinha certeza se uma plebeia como ela deveria frequentar aquela academia. Leon afirmou imediatamente que claro que ela podia estudar ali. Depois disse que conhecia alguém capaz de ajudá-la. Os dois foram falar com a irmã de Leon. Ela aconselhou Olivia a conversar com a garota mais importante da turma. Também levaria alguns doces que Leon havia pago para ela, já que eram produtos caros. Depois de conseguir falar a sós com Olivia, Angélica aceitou os doces de bom grado e comentou que não gostava de agir como alguém cruel. Em seguida, garantiu que não havia problema algum em Olivia frequentar a academia. Quando descobriu que a garota havia sido indicada por Leon, passou a enxergá-lo como alguém interessante, já que ele conquistou um baronato por mérito próprio. Angélica ainda afirmou que muitas pessoas tentariam usá-lo por causa de sua competência. Na aula de exploração, a professora explicou que os alunos precisavam descer até o 3º andar para coletar cristais. Durante a atividade, Leon viu mais uma cena de Marie se fazendo de vítima para que o príncipe ficasse ao lado dela em vez de apoiar sua noiva, Angélica. As mulheres até podiam possuir mais poder naquele mundo, mas aqueles rapazes eram exceções claras.
Quando Leon chegou ao terceiro andar, Olivia estava feliz por finalmente conseguir extrair cristais. Tudo corria bem, até que monstros surgiram em uma emboscada. Leon mostrou sua habilidade com a espada e deixou Olivia impressionada ao lutar com grande talento. Porém, ao tentar protegê-la, acabou sendo mordido por uma criatura e teve o braço inutilizado. Foi nesse momento que o grupo do príncipe apareceu para ajudar. Eles derrotaram todos os monstros rapidamente. O príncipe sofreu apenas um arranhão no braço e logo foi curado por Marie, revelando que ela possuía magia de cura. A noiva do príncipe correu até ele para ajudar, mas no processo acabou empurrando Marie. O príncipe se irritou com essa atitude e foi embora segurando a mão de Marie. Em volta deles, todos comentavam que sentiam pena da noiva do príncipe. Olivia também curou o braço de Leon e disse que magia era a única coisa em que realmente se destacava. Leon continuava tentando entender o que estava acontecendo, pois a história estava seguindo de forma muito diferente do jogo. No dia seguinte, o príncipe foi conversar com Angélica sobre o fato de o caderno e a bolsa de Marie terem sido queimados. Ele perguntou se ela sabia de algo. Angélica respondeu que não sabia de nada. Mesmo assim, o príncipe alegou que as garotas presentes disseram que ela havia ordenado aquilo. Mesmo ouvindo sua negativa, ele se recusou a acreditar e ainda mandou que ela se afastasse deles. No quarto de Leon, Daniel e Raymond contaram que 2 rapazes ricos oficializaram casamento com Millie e Jessica, justamente as únicas garotas que tratavam os dois com gentileza. Agora, segundo eles, só restavam garotas de personalidade terrível. Também comentaram que o príncipe Julius estava tentando resolver o problema do bullying sofrido por Marie e que a figura central de tudo parecia ser Angélica. Leon então recordou que no jogo realmente existia um evento onde Julius ficava furioso com Angélica, mas aquilo deveria acontecer muito mais tarde na história. Então Leon decidiu perguntar a Olivia sobre Marie. Porém, Olivia entendeu errado e, com um tom meio triste, questionou se ele gostava de garotas como Marie. Leon respondeu imediatamente que a odiava. Olivia então contou que certa vez tentou conversar com Marie, mas ela mudou completamente de atitude e disse que detestava garotas como Olivia. Nesse momento, os dois ouviram um barulho estranho e foram verificar. Ao chegarem no corredor, encontraram Marie beijando um dos rapazes do grupo do príncipe. Enquanto seguia caminhando pelos corredores, Marie comentava consigo mesma que aquele mundo era bem interessante. Logo depois, o príncipe Julius e Duke apareceram oferecendo comprar um criado para ela. Em seus pensamentos, Marie se considerava muito sortuda, porque agora teria um belo escravo demi-humano. Ela também dizia para si mesma que aproveitaria ao máximo aquele mundo de jogo Otome, ainda mais porque ali as mulheres podiam andar livremente com seus amantes. Angélica estava tomada pela raiva diante daquela situação. Ela não conseguia entender como o príncipe havia se apaixonado por aquela garota. Desde pequena, foi criada para servir Julius e viveu toda a sua vida pensando nele. Por isso não compreendia por que tudo estava acontecendo daquela forma. A irmã de Leon foi até o quarto dele para avisar que ele não deveria se meter no caso do bullying. Segundo ela, mais cedo ou mais tarde o príncipe subiria ao trono, e Leon teria uma vida confortável se permanecesse próximo de Julius. Por outro lado, se ficasse contra ele, sua vida poderia ser destruída. Depois que Diana saiu, Leon pediu para Lucian investigar Marie e Angélica. Durante uma festa naquela mesma noite, Leon e seus amigos resolveram tentar arrumar namoradas. No fim, fracassaram completamente e ainda acabaram sendo humilhados. Pouco depois, Olivia apareceu correndo e chamou Leon, dizendo que era uma emergência. O problema era que Angélica havia ido falar com Julius sobre Marie estar se envolvendo não só com ele, mas também com seus amigos. Porém, todos já sabiam disso e aceitavam a situação porque afirmavam amar Marie. Na prática, Julius estava anulando seu noivado com Angélica. Furiosa, Angélica desafiou Marie para um duelo. Julius ordenou que Marie aceitasse, dizendo que ele e seus amigos lutariam como campeões dela. Angélica foi praticamente abandonada, já que ninguém queria enfrentar o príncipe Julius. Leon então lembrou que, na história original do jogo, após perder esse duelo, Angélica deixava a academia, casava-se com um senhor feudal insuportável do interior e passava a viver miseravelmente. Mesmo não sendo próximo dela, por algum motivo ele se sentiu mal ao lembrar disso, então avançou e se ofereceu para ser o campeão de Angélica. Algum tempo antes, Leon já havia pedido para Lucian investigar Marie, e não restavam dúvidas de que ela, assim como ele,
também vinha de fora daquele mundo Otome. As regras do duelo foram definidas. Se Leon vencesse, Marie teria de se afastar do príncipe Julius. Caso perdesse, Angélica nunca mais se envolveria nos assuntos de Julius. O combate seria um duelo blindado na arena, onde Leon precisaria lutar 5 batalhas consecutivas de 1 contra 1. Mais tarde, Marie estava furiosa, reclamando que aquele figurante estava arruinando todos os seus planos. Enquanto isso, Leon descobriu que Daniel e Raymond haviam sido forçados a vandalizar seu quarto. Também soube que os estudantes já estavam apostando dinheiro no resultado da luta. Diante disso, pediu para Luxion conseguir 500 moedas de ouro branco. Na cena seguinte, Angélica disse que ele deveria desistir. Segundo ela, não havia motivo para arriscar a vida por sua causa. Mesmo assim, Leon permaneceu confiante de que sairia vencedor. Finalmente chegou o dia do tão esperado duelo. Angélica começou a se preocupar ao perceber que Leon não estava usando armadura alguma. Porém, Luxion avisou que estava enviando arrogance. Assim que a armadura chegou, todos começaram a rir por causa da aparência antiquada daquela máquina. O primeiro adversário foi Brad, que zombou de Leon por usar uma armadura ultrapassada. Ele ainda se gabava de portar uma lança capaz de aumentar a condutividade mágica. Leon pediu para Luxion a lâmina número 1 que estava na mochila, mas se surpreendeu ao receber uma pá no lugar da arma. Luxion explicou que, quando Leon havia feito um teste de direção, usou a pá para cavar buracos e esqueceu de guardar a espada de volta. O juiz deu o sinal e a luta começou. Mesmo segurando apenas uma pá, Leon derrotou Brad sem dificuldade, acertando sua cabeça com uma única pancada. Leon ficou sem entender como aquilo bastou para vencer. Luxion então explicou que se ele tivesse golpeado com força total, Brad teria morrido. Na arquibancada, todos ficaram chocados com o resultado. O único que o aplaudia era seu mestre da festa do chá. O segundo oponente foi Greg, que até demonstrou certa habilidade. Mesmo assim, acabou espancado e teve sua armadura destruída. Ainda sem aceitar a derrota, Greg continuou lutando sem armadura, apenas para ser humilhado por Leon até o juiz encerrar a disputa. O terceiro adversário foi Chris, um jovem mestre espadachim. A batalha terminou rapidamente. Depois de ter sua espada quebrada, o próprio Chris admitiu a derrota e ainda saiu humilhado no final. No intervalo antes da 4ª rodada, Luxion informou que Jenna havia colocado explosivos em Arrogance, mas que tudo tinha sido ordenado pelo próximo adversário. Aqueles explosivos matariam o piloto de uma armadura comum, porém não representavam perigo algum para Leon. Então começou a 4ª luta, e o oponente era Duke. Ele iniciou o combate usando uma granada de fumaça e logo depois ativou os explosivos escondidos. Para o azar dele, nada funcionou. Após ameaçar a família de Leon, acabou derrotado com um único golpe. Marie ficou frustrada e se perguntava como podia existir alguém tão forte. O príncipe tentou acalmá-la, afirmando que sua armadura era feita com a melhor tecnologia do reino. Nesse instante, Marie lembrou que aqueles rapazes eram fracos no jogo e sempre perdiam batalhas. Por isso, havia mandado seu irmão zerar o jogo para ela. Chegou então a 5ª e última luta contra o príncipe Julius. Ele estava surpreso, porque não acreditava que Leon chegaria até sua rodada. Durante o combate, Leon tentou convencê-lo de que Angélica realmente o amava. Julius respondeu que ela nunca compreendeu seus sentimentos. Disse ainda que Angélica era igual a todas as mulheres do palácio, enquanto Marie havia sido a única a notar quem ele realmente era. Leon então passou a agir como um vilão, tentando fazer o príncipe perceber que estava sendo manipulado. Mesmo assim, Julius continuou sem entender. Angélica, que ouvia toda a conversa, começou a chorar e afirmou que ele realmente devia amar aquela garota. Até Olivia tentou fazê-lo perceber que Angélica o amava de verdade, mas Julius declarou que uma mulher que o enxergasse apenas como príncipe jamais poderia sentir algo sincero por ele. Irritado, Leon fez uma última tentativa. Avisou que, se Julius transformasse Angélica em inimiga, poderia até perder o direito ao trono. Julius respondeu que não precisava de status nem de honra. Tudo o que queria era Marie. Depois de ouvir isso, Leon desistiu de convencê-lo e lançou um golpe chamado Impacto, destruindo completamente a armadura do príncipe Julius. Ele foi até Angélica e avisou que ela não precisava se preocupar, pois o príncipe estava apenas inconsciente. Olivia, por outro lado, demonstrava preocupação, já que Leon havia sido duro demais com o príncipe e com seus amigos, e agora praticamente todos estavam irritados com ele.
Mesmo assim, Leon disse que ela não precisava pensar nisso, porque como havia assumido o papel de vilão diante de todos, o mais provável era ser expulso da academia. Algumas horas depois, Angélica tentou explicar a Julius que tudo o que fez até aquele momento sempre foi por ele. Porém, Julius não acreditou em nenhuma palavra. Segundo ele, Angélica nem sequer sabia qual era sua comida favorita. Um espeto simples feito por plebeus, que ele havia provado certa vez quando saiu escondido pela cidade. Já Marie percebeu isso logo no primeiro passeio dos dois juntos. Para Julius, aquilo provava que Angélica jamais poderia entendê-lo. Então, ele não podia amá-la. Angélica ouviu tudo, compreendeu a resposta e saiu do quarto, revelando que, mesmo de longe, continuaria desejando a felicidade dele. Durante uma reunião com o pai de Angélica, Leon mostrou que estava disposto a abrir mão de seus títulos, deixar a academia e até entregar parte de sua fortuna ao senhor Retograve, caso isso servisse para poupar sua vida e evitar problemas para sua família. Como Leon havia sido o único a apoiar sua filha, o duque afirmou que faria tudo ao seu alcance para ajudá-lo. Em seguida, também informou que o noivado entre Angélica e o príncipe havia sido oficialmente cancelado. Mesmo assim, depois de tudo o que aconteceu, sua filha estava emocionalmente destruída. Por esse motivo, ele pediu que Leon a levasse para o campo durante um tempo, para descansar e tentar esquecer um pouco dos problemas. Depois dessa conversa, Leon partiu em sua nave de volta para casa, levando Angélica e Olivia junto com ele. Zola, ainda furiosa pelo caos que Leon havia causado na academia, perguntou quem era aquela garota insolente. Angélica imediatamente a colocou em seu lugar ao revelar que era filha do duque Retograve. Logo depois, Leon levou Angélica e Olivia para conhecerem sua ilha particular. No local, as duas aproveitaram para tomar banho em uma fonte termal. Enquanto relaxavam, Angélica perguntou a Olivia se ela estava namorando Leon. Olivia respondeu que achava impossível, pois a diferença entre suas posições sociais era grande demais. Para ela, Leon estava fora de seu alcance. Além disso, acreditava que Leon possuía sentimentos por Angélica. A filha do duque, no entanto, considerou essa ideia impossível. Do lado de fora, Leon percebeu que Angélica ainda continuava triste por causa de tudo o que aconteceu e pensava até em se vingar de Marie. Ele então disse que aquilo não era necessário e tentou animá-la, afirmando que conhecia a melhor forma de se vingar. Angélica se interessou imediatamente e Leon revelou que a melhor vingança era simplesmente ser feliz. Enquanto isso, Marie estava perplexa. Seus pretendentes estavam sendo deserdados e perdendo seus títulos, enquanto Julius já não era mais o herdeiro do trono. O diplomata enviado pelo reino informou que nem Leon nem sua família seriam responsabilizados por nada. Além disso, Leon ainda seria promovido. Afinal, ele havia sido o cavaleiro que repreendeu o comportamento tolo do príncipe. Por causa disso, receberia o posto de sexta classe na corte real. O fato de ter se tornado cavaleiro aos 16 anos era algo nunca visto antes no reino Holford, e o título foi concedido pelos próprios pais de Julius. Como consequência, sua expulsão da academia também foi cancelada. De volta à academia, o clima era de festival. Leon e seus amigos estavam organizando uma cafeteria, onde Angélica e Olivia trabalhariam vestidas de maid para atender os clientes. Leon ficou feliz ao ver as duas se dando bem e também por apreciar a excelente visão que tinha diante de si. Ainda assim, ficou indignado ao lembrar que, de acordo com a lógica do jogo, ele não podia ter nenhum relacionamento romântico com elas, já que era apenas um personagem secundário. Pouco tempo depois, sua irmã apareceu pedindo ajuda. Ela havia roubado o pretendente amoroso de sua melhor amiga e queria que Leon resolvesse o problema usando ameaças. Porém, Olivia e Angélica o ajudaram a recusar esse pedido absurdo, e logo Jenna foi embora. Daniel e Raymond então avisaram que estavam com um novo problema. Bem ao lado da cafeteria deles, o príncipe Julius e seus amigos também haviam montado uma cafeteria. Olivia ficou chocada ao descobrir que eles estavam cobrando 100 gias por apenas chá e doces. Curioso com aqueles preços absurdos, Leon foi até lá conferir pessoalmente. Ao chegar, percebeu que aquilo parecia mais um bar luxuoso do que uma cafeteria de verdade. Brad ainda transformou a situação em uma competição, declarando que dessa vez eles não perderiam. Enquanto isso, Olivia tentou divulgar a cafeteria do grupo de Leon, mas acabou sendo humilhada por outras garotas nobres. No final, porém, uma jovem chamada Carla demonstrou interesse. No primeiro dia do festival, Angélica foi chamada pela rainha Mailene,
que queria sua companhia durante o evento para atender alguns caprichos pessoais. A rainha também revelou que desejava encontrar Leon. Assim, as duas seguiram até a cafeteria dele. Porém, quando chegaram, ficaram assustadas com a cena diante delas. Leon estava sendo humilhado pela filha de um visconde pertencente a uma família rival dos Retograve. Ao ver aquilo, Angélica correu imediatamente para ajudá-lo, mostrando que atitudes valiam muito mais do que palavras. Mailene tentou intervir, mas acabou sendo chamada de velha pela filha do visconde, que não fazia ideia de que estava insultando a própria rainha. Para Leon, aquilo já era motivo suficiente para reagir. Aproveitando a situação, ele partiu para cima de todos os servos que acompanhavam a garota mimada. Percebendo que Leon estava completamente fora de controle e que nem a rainha conseguia pará-lo, Angélica decidiu chamar seu mestre da festa do chá. Assim que ele chegou, resolveu toda a confusão com facilidade. Depois que tudo se acalmou, Mailene pediu desculpas pelo comportamento de seu filho. Como ela havia vindo de um país vizinho, nunca teve a chance de frequentar a academia e gostaria que Leon a ajudasse a criar algumas lembranças durante o festival. Leon aceitou e imediatamente se levantou pedindo a rainha em casamento. Milene ficou completamente envergonhada, dizendo que já era casada, tinha um filho e ainda por cima estava velha demais. Leon respondeu que nada disso importava, porque ela era linda e muito melhor do que várias garotas da academia. De repente, o príncipe Julius apareceu e deu um tapa na cabeça de Leon, irritado com a ousadia dele em cortejar sua própria mãe. A rainha tentou defender Leon, explicando que não era bem aquilo que Julius estava imaginando. Mesmo assim, no final, Mailene acabou indo embora junto com o filho. Pouco tempo depois, Carla Wayne apareceu. Ela havia pedido para Olivia apresentá-la a Leon. Assim que chegou, ajoelhou-se diante dele e implorou para que ele salvasse a família Wayne. Já em seu quarto, Leon mostrou que estava disposto a ajudar a família Wayne. Mesmo assim, decidiu deixar esse assunto para depois e ir apostar nas corridas que estavam acontecendo no festival. Com a ajuda de Luxion, conseguiu ganhar uma boa quantia em dinheiro. Durante uma das provas, Duke acabou sendo atacado por homens ligados a Clarice. Apesar de vencer a corrida, saiu ferido e ficou impossibilitado de participar das próximas rodadas. Então foi revelado que a senhorita Clarice era, na verdade, a ex-noiva de Duke, e estava fazendo tudo aquilo por vingança. Marie procurou Leon e pediu que ele corresse no lugar de Duke, porque se ninguém representasse o primeiro ano, a senhorita Angélica acabaria em apuros. Como integrante do comitê executivo, era responsabilidade dela encontrar um substituto. Por esse motivo, Leon aceitou ocupar o lugar de Duke. Claro que, antes disso, pediu para Luxion modificar sua moto e ainda apostou uma grande soma em si mesmo. Dan apareceu para conversar com Leon e estava revoltado. Segundo ele, Clarice havia feito muito por Duke, mas mesmo assim ele terminou o noivado através de uma simples carta. Leon deixou claro que compartilhava o mesmo sentimento de raiva por Duke. Logo depois, a corrida começou e, como esperado, Leon virou alvo dos homens de Clarice. Além disso, quase ninguém torcia por ele, exceto seus amigos. Enquanto isso, a filha do Visconde estava provocando conflitos entre Angélica e Olivia. A situação piorou tanto que Olivia saiu correndo do local. Angélica ficou furiosa e acabou discutindo diretamente com a filha do Visconde. De repente, Leon reduziu a velocidade, fazendo todos acreditarem que havia desistido. Porém, naquele instante, ativou o nitro instalado por Luxion e fez uma virada impressionante, ultrapassando todos os competidores e conquistando o primeiro lugar. No entanto, ele exigiu tanto da moto que a máquina não suportou e explodiu logo depois da vitória. Mesmo assim, Leon foi salvo por Dan, já que os dois compartilhavam o mesmo ódio por homens bonitos. Depois disso, Leon foi procurar Duke, pois estava na hora de cobrar a dívida pela corrida vencida. Porém, em vez de pedir dinheiro, exigiu que Duke pedisse desculpas para sua ex-noiva. Assim que Duke foi embora, as pessoas presentes agradeceram Leon. Disseram que, apesar de sua personalidade meio distorcida, ele era alguém gentil. Em seguida, aconselharam que ele fosse conversar com Lívia e Angélica, porque o clima entre as duas havia ficado péssimo depois da corrida. Na cena seguinte, Leon foi falar com Olivia. Ele a confortou, dizendo que mesmo que ambas viessem de mundos diferentes, ainda assim ela podia ser amiga da senhorita Angélica. Mais tarde, naquela noite, Carla Wayne foi até o quarto de Olivia. Embora tivesse pedido para que ela apresentasse Leon,
Agora Carla não queria mais que ele se envolvesse com os Wayne. Logo depois, a filha do Visconde apareceu afirmando que Olivia não tinha direito de recusar. Segundo ela, se Olivia negasse ajuda, faria todos ao redor sofrerem. Ainda aproveitou para humilhá-la, dizendo coisas cruéis, como chamá-la de animal de estimação de Angélica. No dia seguinte, Leon se preparava para enfrentar os piratas do céu a pedido de Carla Wayne. Na verdade, porém, ele também tinha seus próprios motivos para ir. Os piratas possuíam um item essencial para a protagonista do jogo. Olivia precisava reunir 3 objetos sagrados para despertar seus poderes no futuro. Um deles era o bracelete sagrado escondido na masmorra do palácio. O segundo era o colar sagrado, justamente em posse dos piratas citados por Carla. O último era o cajado sagrado guardado pelo Templo do Reino. Na versão original do jogo, quem estava por trás do pedido de Carla era a filha do Visconde. E também tinha sido ela quem contratou os piratas. Leon então foi até a nave que Luxion preparou para a missão. Pouco depois, Carla chegou acompanhada de Olivia. Carla informou que havia chamado mais pessoas para ajudar no combate aos piratas, Brad e Greg. Enquanto isso, Angélica comprou um presente para entregar a Olivia. No entanto, ao chegar no quarto dela, se assustou ao ver a porta completamente pichada. A filha do Visconde apareceu logo em seguida falando mal de Olivia mais uma vez. Durante a conversa, acabou deixando escapar que era a responsável pelo ataque dos piratas. Angélica respondeu com uma ameaça calma, avisando que, se algo acontecesse com Olivia, ela estaria acabada. Leon estava jogando cartas com Brad e Greg quando Luxion avisou que 2 naves piratas estavam se aproximando. Imediatamente, Leon pediu que Arrogance fosse preparado. Um dos piratas ainda alertou os outros para tomarem cuidado com Carla, pois ela estava do lado deles. Mesmo assim, em poucos minutos, Leon derrotou e capturou todos. Brad e Greg ficaram chocados ao ver a força do protagonista e também por nunca terem participado de uma batalha real antes. Depois da derrota dos piratas, Carla entrou em choque e passou a pensar em colocar toda a culpa em Olivia. Quando chegaram à ilha da família Wayne, Carla foi rapidamente desmascarada. Sua tentativa de culpar Olivia fracassou. O pai de Carla ficou irritado com a própria filha, ainda mais porque o Barão Leon estava presente. Já Leon também demonstrava irritação, pois Carla havia prometido pagá-lo para resolver o problema dos piratas. No caminho de volta, enquanto conversava com Luxion, Leon comentou que tudo tinha sido mais fácil do que imaginava. Bastou dizer que interrogaria os piratas para Carla confessar que agiu sob ordens da filha do Visconde, Stephanie. Mesmo assim, a principal força dos piratas ainda continuava ativa, e Leon também não havia conseguido o item da protagonista. Antes disso, porém, precisava resolver a situação de Olivia. Ao conversar com ela, Olivia começou a chorar. Disse que queria ser amiga dos dois, mas agora sentia que era tratada mais como um mascote do que como pessoa. Depois da discussão, Leon foi refletir sozinho no convés da nave. Segundo Luxion, aquele comportamento dela era resultado das maldades que sofreu na academia. Leon, no entanto, acreditava que talvez fosse melhor assim. Afinal, havia cometido o erro de se envolver tanto com a protagonista quanto com a antagonista rica do jogo. A cena então corta para Marie e seu criado fugindo de um monstro dentro de uma masmorra. Mesmo correndo perigo, Marie continuava determinada a conseguir os itens antes da protagonista e garantir para si um futuro brilhante. Enquanto todos estavam comendo, Luxion avisou que a frota principal dos piratas havia aparecido. Brad e Greg se curvaram diante de Leon e pediram permissão para participar da luta. Leon admirou aquela atitude e permitiu que os dois usassem as armaduras conquistadas dos próprios piratas. Olivia estava em seu quarto arrependida por tudo o que havia dito a Leon. De repente, começou a ouvir barulhos e sentir tremores na nave. Ao perceber que os piratas estavam atacando e que Leon lutava contra eles, de alguma forma conseguiu dar uma ordem para que os robôs de segurança a deixassem passar. Quando chegou ao convés, virou imediatamente alvo do líder dos piratas. Porém, Brad e Greg apareceram a tempo de protegê-la. Leon estava tendo dificuldades para lidar com a batalha, pois em vez de eliminar os inimigos, queria capturá-los vivos. Ao ver Brad e Greg defendendo Olivia, pensou que aquilo era o correto. A protagonista pertencia aos belos interesses românticos da história. Ele não deveria estar ao lado dela, pois era apenas um personagem secundário. Percebendo que Brad e Greg não conseguiriam derrotar o líder dos piratas, Leon finalmente interveio. Com um único movimento, derrotou o inimigo e conseguiu recuperar o colar da protagonista. Após a batalha, Olivia curou os ferimentos de Brad.
Em seguida, Leon comentou que os dois formavam um bom casal e passou a chamá-la de Senhorita Olivia. A garota começou a chorar, sem entender o motivo daquilo. Em sua mente, só conseguia se perguntar por que ele estava tratando ela de forma tão distante e formal, chamando-a de Olivia em vez de Lívia. Leon, por outro lado, estava satisfeito por ter conseguido reunir tantas riquezas vindas dos piratas. Além disso, Luxion também obteve documentos que provavam o envolvimento de Stephanie com os criminosos. Já no palácio, os méritos pela vitória foram entregues a Brad e Greg. Leon afirmou que havia sido apenas um ajudante durante a luta e ainda pediu que as famílias dos dois devolvessem seus títulos e posições. Mesmo assim, Brad e Greg se recusavam a aceitar aquilo, já que sabiam muito bem que foi Leon quem realmente derrotou os piratas. Mais tarde, Leon comentou com Luxion que Stephanie havia sido capturada pelo Palácio Real e pela família Retograve. Segundo ele, os dois lados aplicariam uma punição muito pior do que qualquer coisa que ele mesmo poderia fazer. Também revelou que pretendia se afastar de Olivia e Angélica, pois já havia se aproximado demais delas para alguém que deveria ser apenas um personagem secundário. Apesar de tudo, Brad e Greg demonstraram honestidade. Eles foram até o palácio e relataram quem realmente havia sido o responsável pela captura dos piratas. Graças a isso, Leon foi promovido para a 5ª posição inferior e agora já estava 2 níveis acima do próprio pai. Além disso, recebeu uma carta de agradecimento da família de Clarice. O pai dela lhe enviou uma moto aérea como presente e ainda recomendou que Leon fosse promovido à 5ª posição superior após se formar. Isso, porém, não agradava Leon nem um pouco, já que tudo o que queria era viver tranquilamente como um simples figurante. De volta à escola, seu avanço no ranking da nobreza chamou atenção. Algumas garotas já estavam planejando se aproximar dele romanticamente, mesmo sem gostar dele de verdade. O interesse delas era apenas sua nova posição social. Enquanto isso, seus amigos tentaram animá-lo, comentando sobre o evento de execução escolar que estava prestes a acontecer. Leon então decidiu viajar para a Ilha do Sul em busca de certos itens. Durante a viagem, Leon aproveitava tudo ao redor, até porque aquela nave era extremamente luxuosa. Também pensava em testar a moto que ganhou do pai de Clarice. Enquanto isso, algumas garotas que antes seguiam Angélica comentavam entre si que abandonariam a família do Duque Retograve, pois acreditavam que Angélica estaria em decadência após o cancelamento do noivado com o príncipe Julius. Em seguida, jogaram um sinalizador para fora da nave. Ao chegarem em uma ilha, Leon foi até um santuário. Pouco depois, Olivia e a senhorita Angélica também apareceram no local. Uma garotinha então apresentou aquele lugar como um famoso santuário casamenteiro. Angélica pegou uma moeda de ouro para fazer uma doação, enquanto Olivia achou o valor exagerado. Porém, Leon surpreendeu todo mundo ao pegar um saco cheio de notas e começar a rezar pedindo a Deus uma esposa bonita, gentil, simpática e, se fosse atrevida, melhor ainda. Angélica imediatamente o repreendeu por dizer coisas tão inadequadas em um lugar sagrado. Depois disso, os 3 receberam amuletos da sorte. Leon queria levar todos para si, mas acabou dividindo com as 2 garotas. Cada um recebeu algo diferente. Angélica ganhou o talismã da bênção do elemento vermelho, Olivia recebeu o do elemento branco e Leon ficou feliz com o seu próprio prêmio, um amuleto de sorte nas batalhas. Os 3 estavam aproveitando o momento até a garotinha comentar que provavelmente eles haviam rezado pela amizade entre si. Aquela fala deixou o clima estranho, já que justamente naquele momento os 3 enfrentavam problemas em sua amizade. No dia seguinte, Chris foi até Leon para desafiá-lo para um duelo. Porém, antes que qualquer coisa acontecesse, todos foram atacados por monstros controlados pelo Ducado de Fanos. Leon ficou sem entender nada, porque o Ducado só deveria aparecer perto do final do jogo. Sem perder tempo, ordenou que Luxion trouxesse sua nave imediatamente. A princesa Gertrude liderava um enorme dirigível monstruoso e declarou guerra contra o reino Holford. Soldados do Ducado invadiram o local sob comando de Garrett, com a intenção de fazer todos os estudantes reféns. Nesse momento, Angélica se ofereceu para ser levada no lugar dos demais. Ao perceber que ela era uma nobre importante, Garrett decidiu levar apenas Angélica. Leon tentou impedir, mas acabou humilhado. Garrett ainda mandou que batessem nele. Olivia também foi punida por tentar intervir. No fim, o protagonista terminou preso. Já na prisão,
Olivia chorava porque não conseguiu salvar Angélica e também não tinha como tirar Leon dali. Pouco tempo depois, Chris apareceu e informou que um mensageiro do ducado havia avisado que, mesmo tendo Angélica como refém, eles começariam o ataque em 1 hora. Por isso, Chris queria a ajuda de Leon para ganhar tempo e permitir que os outros escapassem em segurança. Leon, porém, recusou-se a salvar pessoas que abandonaram Angélica. Chris implorou por ajuda, mas Leon continuou negando. Quando Chris já estava indo embora, Leon afirmou que não era bondoso o bastante para ajudar pessoas que não faziam nada. Se fossem lutar, todos lutariam juntos. Chris ainda tentou argumentar que, para sobreviverem, precisavam se unir, mas ninguém concordava. Então Leon entrou em cena novamente como se fosse um antagonista e começou a dizer várias verdades cruéis que todos precisavam ouvir. Depois disso, finalmente aceitaram lutar lado a lado. Leon se preparou para sair e resgatar Angélica, mas antes perguntou se haviam encontrado aqueles que lançaram o sinalizador para o ducado. Chris respondeu que sim, e que as responsáveis já estavam presas. Leon então declarou que salvaria Angélica e arrancaria o bigode daquele canalha chamado Garrett. Em seguida, partiu para o resgate. A princesa Gertrude, usando uma flauta mágica, finalmente iniciou o ataque com monstros. Toda a turma se organizou em formação de defesa e combate para enfrentar os inimigos. No começo, até conseguiram resistir bem, porém, o ducado decidiu usar todos os canhões para destruir a nave dos estudantes. Quando dispararam com força total, Olivia despertou o poder da Santa Donzela. Ela ergueu uma barreira poderosa que servia tanto para defesa quanto para ataque. Leon ficou surpreso ao ver que Olivia possuía tanto poder, mesmo sem os itens da Santa Donzela. Aquela era a chance perfeita para avançar sem se preocupar com seus aliados. Assim, Luxion selecionou a rota mais rápida até a Angélica. Garrett comemorava, acreditando que Leon havia sido devorado ao entrar pela boca do monstro que servia como nave-mãe. Porém, logo se surpreendeu quando Leon apareceu dentro da embarcação, atirando em todos ao redor. Ele tomou a flauta mágica usada para controlar monstros, fez a princesa refém e ainda ordenou que Luxion raspasse permanentemente o bigode de Garrett. Angélica ficou surpresa ao perceber que Leon havia usado balas de borracha, deixando todos apenas inconscientes. Durante a fuga da nave inimiga, Leon utilizou a princesa como refém para passar pelos corredores sem ser atacado. Depois de capturarem a princesa Gertrude e a manterem como refém, todos acreditaram que finalmente poderiam voltar para casa. Porém, Garrett anunciou que a princesa havia se sacrificado pelo ducado e imediatamente ordenou um ataque total. Em seguida, a própria Gertrude retirou o controle que mantinha sobre os monstros, fazendo com que todas as criaturas passassem a persegui-la. Leon saiu para tentar ganhar tempo, mas a quantidade de monstros era absurda. Angélica, querendo ser útil naquela situação, despertou seus próprios poderes e conseguiu dar suporte a Leon. Ela também ajudou Livia, que já estava exausta por ter usado magia demais. Foi naquele momento que as duas finalmente fizeram as pazes. De repente, a nave foi atingida por um canhão. O impacto quase fez Angélica cair para fora da embarcação, mas Olivia conseguiu segurar sua mão a tempo. Logo depois, outro ataque acertou a nave. Olivia conseguiu salvar Angélica, porém acabou caindo no vazio. Mesmo naquela situação, ficou aliviada ao ver que Leon estava indo salvá-la mais uma vez, como sempre fazia. Enquanto caía, Olivia se declarou para ele. Disse que não se importava com nenhum outro garoto e que só queria ficar ao lado dele, pois era o único que amava. Leon ainda não sabia como responder aos sentimentos dela, mas voltou a chamá-la de Livia. Os dois retornaram para a nave, e pouco tempo depois, a embarcação principal de Leon apareceu, mudando completamente o rumo da batalha. Ele então decidiu resolver tudo pessoalmente, usando Arrogance. O resgate dos passageiros começou, mas infelizmente surgiu o Cavaleiro Negro. Segundo Angélica, ele sozinho já havia derrubado dezenas de naves de guerra do reino Holfor. Leon ficou preocupado, pois sabia muito bem o quanto o Cavaleiro Negro era poderoso dentro do jogo. Leon enfrentava grandes dificuldades, já que o Cavaleiro Negro possuía muito mais experiência em combate. Mesmo assim, trabalhando em conjunto com Luxion, conseguiu imobilizar o inimigo e aplicar um golpe decisivo. Antes disso, recusou a sugestão de Luxion de usar a nave principal em força total, pois tudo ao redor seria destruído e ele passaria a ser visto como uma ameaça até mesmo pelo reino Holfort. E isso era exatamente o que Leon não queria,
já que ainda pretendia viver como um simples personagem secundário. O homem do bigode, vendo a derrota diante dos próprios olhos, ativou um sinalizador capaz de atrair monstros ainda mais fortes do que aqueles controlados pela magia da princesa Gertrude. Diante disso, Leon autorizou Luxion a usar apenas uma pequena parte do poder da nave principal. O resultado foi a destruição completa das criaturas, em um espetáculo que parecia um grande festival de fogos de artifício. Leon decidiu não tirar a vida de ninguém do ducado. Em vez disso, resolveu saquear todas as armaduras, naves, dirigíveis e recursos inimigos. Para o homem do bigode, aquilo foi uma humilhação total. A cena muda para Leon, comendo ao lado de Angélica e Olivia. Angélica comentou sobre ele ter deixado Chris receber o crédito por derrotar o Cavaleiro Negro, mas graças a isso, a família de Chris seria obrigada a aceitá-lo de volta. Angélica e Lívia então perguntaram o que era o robô que ficava ao lado de Leon, e ele o apresentou como seu familiar, Luxion. Lívia achou o pequeno robô fofo e decidiu chamá-lo de Lux. Leon aproveitou a situação para zombar de Luxion, mas o próprio robô respondeu que, se ele tinha tempo para provocar, deveria se preocupar consigo mesmo. Segundo Luxion, o príncipe e seus amigos haviam decidido gastar 500 mil dias para construir uma armadura nova, juntando peças de suas antigas máquinas, tudo para conseguir uma revanche contra Leon. Marie ficou furiosa ao descobrir que eles haviam torrado o dinheiro dela naquela sucata. Leon aceitou a revanche já pensando em perder de propósito para eles. No entanto, durante o combate, Luxion avisou que aquela pilha de metal estava prestes a explodir. Leon até tentou alertar Brad de que a armadura iria explodir, mas Brad acreditou que aquilo era apenas uma tentativa de enganá-lo. Até o juiz se recusou a interromper a luta. Sem outra escolha, Leon usou o golpe Impacto, destruindo a armadura e impedindo a explosão. Ele chegou a chorar, porque realmente pretendia deixar que eles vencessem aquela partida. Algum tempo depois, para a tristeza de Leon, aconteceu uma cerimônia oficial em que ele foi promovido a visconde. Além disso, ainda recebeu uma medalha de reconhecimento concedida pelas 5 famílias mais importantes do reino. Do lado de fora, Olivia comentou que quando disse que o amava, estava falando sério, e esperava que algum dia ele lhe desse uma resposta. Depois disso, correu até Angélica, e as duas juntas chamaram por Leon. A cena muda para uma batalha comandada por Olivia. Mesmo usando o poder da Santa, ela não conseguia derrotar os inimigos sozinha, até que o príncipe e seus companheiros chegaram para ajudá-la. Nesse momento, ficava claro que aquilo era apenas uma lembrança de Leon, de quando ele jogava tentando concluir o game. No presente, Leon não estava nada feliz por ter recebido o título de Visconde depois de encerrar a guerra contra o Ducado. Para ele, esse novo título significava apenas mais responsabilidades e ainda mais trabalho. Além disso, havia outra preocupação em sua mente. Ele não fazia ideia de como o Ducado reagiria após testemunhar o poder de Luxion durante a batalha. Pouco depois, sua ilha apareceu no horizonte. Assim que chegou, Leon demonstrou animação ao comentar com seus pais que havia gostado bastante da reforma feita na mansão. Seu irmão Nix aproveitou para mencionar que tinha ouvido rumores de que Olivia havia se aproximado dele na academia, mas Leon respondeu que aquilo não era da conta dele. Logo em seguida, sua irmã apareceu dizendo que precisava de um quarto para acomodar seu escravo. Antes que Leon pudesse responder, um problema ainda maior surgiu. Zola chegou chamando-o de delinquente e exigindo que devolvesse imediatamente o tesouro do templo. Leon tentou fingir que não entendia do que ela estava falando, mas uma integrante do templo revelou que os piratas do céu estavam com o colar sagrado pertencente ao templo. Leon tinha a intenção de entregar aquele colar para Olivia, então argumentou que, pela lei, quem derrotava os piratas tinha direito aos tesouros deles. A integrante do templo insistiu que devolver o colar era a atitude correta. Nesse instante, Luxion informou que Leon deveria abandonar a ideia de ficar com ele, pois uma frota de naves de cruzeiro do templo o cercava. Sem outra escolha, Leon resolveu devolver o colar. A integrante do templo confirmou que se tratava do verdadeiro colar sagrado. Depois disso, Leon mandou que fossem embora e ainda perguntou se ela também pretendia pedir uma doação para o templo. A mulher respondeu que ele era tão grosseiro quanto a santa havia avisado. Leon ficou confuso, sem entender o motivo daquela comparação. Então ela explicou que a santa havia chegado ao templo usando a pulseira sagrada. Um item que, assim como o colar, servia como prova de que alguém era uma santa. Quando a mulher revelou que o nome da santa era Marie Foulafin,
Leon ficou completamente surpreso. Ele não conseguia acreditar que havia se esquecido daquela garota. A cena muda para Marie, que estava extremamente satisfeita por finalmente ter tomado o lugar da protagonista como santa. Todo o esforço que dedicou para aprender magia de cura havia valido a pena. Ela se lembrava de ter reencarnado em uma família miserável, sem amor e sem dinheiro, nobres apenas no nome. Sua vida anterior também tinha sido difícil. Por isso, naquela nova vida, ela estava decidida a fazer qualquer coisa para alcançar a felicidade. Logo depois, o príncipe e seus amigos chegaram. Julius comentou que estavam pensando em construir uma estátua para comemorar sua ascensão como santa e que a produção custaria 500 mil gias. Marie não gostou nem um pouco da ideia. Ela perguntou se eles nunca aprendiam com os próprios erros e questionou se Julius realmente entendia a situação em que estavam. Depois que ele sofreu nas mãos de Leon, ele havia perdido a posição de príncipe herdeiro e os outros também tinham sido deserdados. Mesmo assim, Julius afirmou que aquilo não era suficiente para mudar o amor que sentiam por ela. Porém, nos pensamentos de Marie, a única coisa que importava era que ela não precisava de nobres pobres e sem noção. Enquanto isso, na academia, os estudantes criticavam Stephanie, chamando-a de bajuladora e traidora. A garota se perguntava o que deveria ter feito. Seu pai era apenas um baronete e ela não tinha poder para enfrentar a família de um conde. Nesse momento, Marie apareceu propondo que as duas se tornassem amigas, e Stephanie aceitou. Nos pensamentos de Marie, o plano era usar as garotas que Leon havia derrotado para servi-la, e depois, fazê-lo se arrepender. Enquanto caminhava pela academia, Leon ouvia várias garotas chamando-o de Visconde oportunista. No entanto, sua mente estava ocupada com outra questão. Marie também havia reencarnado naquele mundo, assim como ele. No jogo Otome, Olivia se tornava a santa e derrotava o último chefão ao lado de seus pretendentes. Mas Leon sabia que o verdadeiro fator necessário para derrotar o inimigo final não era simplesmente o título de santa, e sim o próprio poder de Olivia. Se outra guerra contra o ducado começasse e o último chefão aparecesse, existia a possibilidade de o jogo terminar sem que Olivia cumprisse seu papel. Isso significava que a chance daquele mundo ser destruído não era zero. Ao chegar ao quarto, Leon percebeu que várias cartas estavam presas à sua porta. Ele começou a abri-las e achou impressionante a mudança descarada de atitude dos estudantes. Sem demonstrar interesse, simplesmente queimou algumas delas. Luxion perguntou se ele não pretendia convidar ninguém, mas Leon respondeu que não tinha interesse em mulheres atraídas apenas por status e riqueza. Luxion comentou que Olivia e Angélica provavelmente eram diferentes e afirmou que já estava na hora de Leon deixar claro seus sentimentos por elas. Leon respondeu que sabia disso. A cena então muda para Garrett e Vandel, que informavam que a princesa Gertrude e a flauta mágica haviam sido levadas. De volta à academia, Olivia contou a Leon que havia passado as férias de inverno na casa de Angélica e que as duas tinham se divertido muito juntas. Olivia comentou que ele parecia cansado. Leon explicou que havia recebido uma quantidade enorme de convites e que rejeitar todos eles não tinha sido nada fácil. Para Olivia, aquilo era natural, afinal Leon agora era visto como um herói. Leon mudou de assunto e disse que quem tinha sido incrível era ela. Olivia respondeu que nem sabia como tinha conseguido fazer aquilo. Em seguida, perguntou se ele não estava interessado em nenhuma mulher. Leon respondeu que não, deixando claro que só precisava dela e de Angélica em suas festas de chá. Olivia ficou feliz com a resposta, mas sua expressão mudou ao lembrar que ele também havia convidado as senhoritas Clarice e Deirdre. Percebendo a situação, Leon mudou rapidamente de assunto e disse que era melhor se apressarem para não chegarem atrasados à aula. Daniel e Raymond estavam observando um mural quando Leon se aproximou, curioso para saber o motivo de tanta atenção. Eles explicaram que aquele painel era destinado ao recrutamento de guardas pessoais para a santa. Além do templo, o próprio Palácio Real participava da seleção. Como Julius havia acertado ao apoiar Marie, tudo indicava que ele voltaria a ocupar o posto de príncipe herdeiro, enquanto Marie assumiria o papel de princesa herdeira. Ao ouvir isso, Leon começou a refletir sobre quais eram as verdadeiras intenções de Marie. Nesse instante, Angélica apareceu trazendo uma notícia inesperada. Ela informou que Leon havia sido escolhido para integrar a guarda da santa. A revelação o deixou completamente confuso, já que ele não fazia ideia do motivo daquela decisão. A cena muda para uma sala de reuniões, onde um conselho discutia assuntos importantes.
Após analisarem a situação, todos decidiram nomear Leon como capitão da Guarda da Santa. O pai de Clarice aproveitou a oportunidade para perguntar a Vince se realmente era correto colocá-lo nessa posição. Vince respondeu que a influência da família Redgrave já não era tão grande quanto antes, e que, devido ao cargo que ocupava, não tinha autoridade para desfazer uma decisão tomada pelo ministro Bernard. O pai de Clarice explicou que gostaria de ajudar Leon, pois sentia que ainda tinha uma dívida de gratidão com ele por tudo o que havia feito por sua filha. O Marquês Frampton comentou que a capacidade de combate de Leon era extraordinária e não podia ser ignorada. Justamente por isso, acreditava que seria melhor enviá-lo naquela expedição para descobrir se ele escondia alguma ambição perigosa. Segundo o Marquês, se a prisioneira fosse enviada junto para permanecer sob vigilância, conseguiriam resolver 2 problemas ao mesmo tempo. Os demais participantes da reunião concordaram com a proposta, afirmando que Leon poderia se tornar uma ameaça ao palácio. Antes que ele resolvesse se unir ao templo para tentar tomar o poder, eles precisavam recuperar o item perdido. O pai de Angélica argumentou que esse plano contrariava a política nacional. Porém, Frampton rebateu dizendo que a filha de Vince era muito próxima de Leon e perguntou se por acaso Vince pretendia ficar com o item perdido para si. Vince descartou aquela acusação, afirmando que aquilo era um completo absurdo. Sem que mais ninguém apresentasse objeções, Frampton concluiu que Leon deveria partir imediatamente ao lado da Santa em busca dos tesouros. Como Marie precisava arrecadar recursos, eles aproveitariam a oportunidade para atender ao desejo dela. A cena muda diretamente para Leon, que já estava a bordo de uma nave ao lado de Marie. Ao perceber a presença de Carla, ele começou a se perguntar por que ela também estava ali. Luxion comentou que, provavelmente, aquilo era apenas uma forma de provocá-lo. Em seguida, Luxion perguntou qual era a necessidade de levarem a partner naquela missão. Leon explicou que aquilo havia sido uma ordem direta do palácio. Na opinião dele, as autoridades provavelmente estavam receosas por causa do enorme poder de combate que ele havia demonstrado. Pouco depois, Angélica e Olivia correram até Leon, dizendo que elas seriam as primeiras a encontrar os tesouros. Leon respondeu que a partner possuía uma banheira enorme e sugeriu que as duas aproveitassem para relaxar enquanto a viagem não terminava. Nesse momento, Duke e Greg também apareceram. Leon deixou claro que eles podiam fazer o que quisessem dentro da nave, mas avisou que o uso da banheira estava totalmente proibido para os dois. Enquanto observava todos ao redor, Leon não conseguia entender o que o palácio tinha em mente ao mandar a princesa Gertrude acompanhá-los. Marie, que ainda não conhecia a jovem, perguntou quem ela era. Greg explicou que, naquele momento, Gertrude era apresentada apenas como uma estudante estrangeira. Angélica explicou que Gertrude precisava permanecer sob vigilância, já que aquilo envolvia questões relacionadas à segurança nacional. Gertrude respondeu que, caso Angélica estivesse insatisfeita, deveria reclamar diretamente com o palácio. Mesmo assim, acreditava que seria difícil alguém dar atenção aos pedidos da decadente família Redgrave. Como a flauta mágica permanecia guardada na capital, Leon acreditava que, enquanto aquele objeto continuasse sob controle, o último chefão não apareceria. Logo depois dessa conversa, as garotas decidiram aproveitar a enorme banheira da nave para se divertir durante a viagem. Algum tempo mais tarde, eles finalmente avistaram a ilha flutuante que era o destino da missão. Assim que viu o local, Marie pediu que realizassem o pouso imediatamente, pois não queria desperdiçar nenhum minuto antes de recuperar os tesouros. Gertrude olhou para Marie e questionou se ela realmente podia ser considerada uma santa, já que demonstrava uma obsessão tão grande por dinheiro. Marie não se abalou com a provocação e pensou que Gertrude jamais entenderia aquele sentimento por ser uma princesa. Na visão dela, alguém que sempre teve riqueza nunca saberia como era difícil viver sem dinheiro. Ao observar aquela discussão, Leon pensou que Marie lembrava bastante sua irmã da vida anterior. Leon também tinha certeza de que, nas ruínas existentes naquela ilha, havia um item perdido escondido. Nesse momento, o elfo que acompanhava Marie informou que mostraria o melhor lugar para pousarem, já que toda a ilha era coberta por uma floresta densa. Leon ficou curioso e perguntou como ele conhecia tão bem aquele lugar. O jovem elfo respondeu que aquela ilha era, na verdade, sua terra natal. Enquanto isso, em outro lugar, o Marquês Frampton conversava com uma mulher.
Ele comentou que o grupo da Santa provavelmente já estava muito próximo do destino e demonstrou esperança de que eles conseguissem recuperar aquilo que tanto procuravam. A cena muda para Leon estacionando a nave. Enquanto o grupo segue caminhando, Luxion comenta que ouviu dizer que aquele lugar era uma ilha habitada por elfos. Mesmo assim, admite que sabe muito pouco sobre essa raça, já que os dados armazenados por ele contêm pouquíssimas informações. Leon explica que a maioria dos elfos vivem como escravos ou servos, e que eles costumam ser considerados úteis, principalmente porque não podem ter filhos com humanos. Pouco tempo depois, eles chegam ao vilarejo dos elfos. Marie fica completamente encantada ao ver a aparência daquele povo. Enquanto observa tudo ao redor, Leon percebe que Kyle está se comportando de um jeito estranho e pergunta o que houve. Sem esconder a irritação, Kyle responde que Leon deveria parar de fingir que estava sendo gentil apenas para se sentir bem consigo mesmo, pois afirmava odiar pessoas como ele. Logo depois, uma mulher chama Kyle. Os moradores a reconhecem como Yumeria, e assim que ela aparece, demonstram claramente o incômodo com sua presença antes de se afastarem dali. Kyle apresenta Yumeria como sua mãe. Maria cumprimenta educadamente, enquanto Leon demonstra um interesse inesperado por ela. Kyle avisa a mãe que eles estavam indo até as ruínas e comenta que conversariam novamente mais tarde. Ao notar toda a situação, Marie diz que Kyle estava muito estranho naquele dia. Yumeria responde que a culpa era dela mesma, pois se considerava uma monstruosidade por ser miscigenada. Algum tempo depois, o grupo segue até a casa do prefeito para pedir autorização para explorar as ruínas. O prefeito explica que aquele era um local sagrado e que pessoas de fora não tinham permissão para entrar. Além disso, comenta que duvidava muito que a líder daquela região concedesse essa autorização. Curiosa, Lívia pergunta quem era essa líder. O prefeito explica que se tratava de uma senhora idosa capaz de fazer previsões. Antigamente, muitas pessoas viajavam até a ilha apenas para ouvi-las, mas com o passar do tempo, seus poderes enfraqueceram e suas previsões deixaram de ser tão precisas. Já do lado de fora, Leon conta para Marie que eles não tinham conseguido autorização para entrar nas ruínas. Mesmo assim, deixa claro que já estava pensando em outra maneira de resolver o problema. Ele tinha certeza de que existia um item perdido escondido naquela ilha, embora não soubesse exatamente do que se tratava, já que nunca havia usado aquele objeto no jogo. Nesse momento, a líder da região se prepara para realizar uma previsão diante dos moradores. Antes que pudesse começar, Marie se aproxima e pede permissão para entrar nas ruínas. A senhora reconhece imediatamente que Marie era a atual santa e decide autorizar a entrada do grupo. No entanto, faz uma previsão preocupante, dizendo que a santa traria de volta o antigo Lorde Demônio e que havia chegado o momento desse antigo ser julgar todos eles por causa da própria arrogância. Apesar das palavras assustadoras, os moradores acreditam que ela estava errada mais uma vez. Depois disso, todos seguem diretamente para as ruínas. Mesmo procurando cuidadosamente por todos os cantos, não encontram absolutamente nada. Tomada pela obsessão de achar algum tesouro, Marie sai correndo sozinha na esperança de encontrar qualquer coisa de valor. Leon aproveita a oportunidade e pede para o restante do grupo esperar ali enquanto ele vai atrás dela. Assim que consegue alcançá-la, pergunta se ela também veio de outro mundo, afirmando que aquele era o motivo de ela ter conquistado o grupo do príncipe e tomado o lugar de Lívia. Marie rebate perguntando qual era o problema, já que Leon também era de outro mundo. Leon fica completamente surpreso por ela ter percebido isso. Porém, antes que a conversa continuasse, o chão cede sob os pés dos dois, fazendo com que caíssem nas profundezas das ruínas. A história então mostra um flashback da vida anterior de Marie. Na lembrança, ela pede para Leon carregá-la porque dizia que suas pernas estavam doendo. Leon responde que ela estava fingindo mais uma vez e afirma que, embora conseguisse enganar qualquer outra pessoa, nunca conseguiria enganá-lo. De volta ao presente, Leon enfrenta várias criaturas estranhas que aparecem diante deles. Assustada, Marie tenta fugir correndo, mas acaba machucando a perna. Leon pergunta se ela estava fingindo novamente e repete exatamente a mesma frase dita por seu irmão naquele flashback. Ao ouvir aquelas palavras, Marie fica surpresa e começa a perceber algo estranho. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Luxion interrompe a situação e manda que ela usasse magia para curar o próprio ferimento. Depois que a batalha termina, Leon e Marie voltam a discutir como de costume. Nesse instante, dois elfos aparecem de surpresa.
Capturam os dois e os levam até um laboratório escondido. Ao chegarem ao laboratório, fica evidente que aqueles elfos eram responsáveis por criar todas aquelas criaturas. Um deles explica que, naquele lugar, eles haviam alcançado o domínio divino da criação da vida. Segundo suas palavras, muito tempo atrás o mundo inteiro era governado pelos elfos, e aquelas ruínas eram a prova disso. Ele afirma que seus ancestrais haviam criado inúmeras formas de vida naquele laboratório, incluindo os próprios humanos. No entanto, Loxton interrompe a explicação e diz que tudo aquilo estava completamente errado. Ele revela que o laboratório, na verdade, havia sido administrado por humanos antigos e que foram justamente os elfos que haviam sido criados ali. O elfo se recusa a acreditar naquela versão. Então, Loxton ativa a inteligência artificial responsável pelo laboratório. Assim que desperta, ela confirma que Loxton estava dizendo a verdade e explica que os elfos daquela ilha eram versões selvagens dos modelos originalmente criados naquele local. Leon conversa com a inteligência artificial, que demonstra respeito imediato por ele e afirma que era uma honra conhecê-lo, já que Leon possuía características herdadas dos antigos humanos. Mesmo assim, o elfo continua insistindo que tudo aquilo não passava de uma mentira. Ele afirma que os elfos eram superiores por viverem durante muitos anos e dominarem a magia com facilidade. A inteligência artificial rebate explicando que eles possuíam uma vida longa apenas para permanecerem mais tempo em combate e que sua habilidade com magia existia porque haviam sido projetados dessa maneira. Ainda assim, esclarece que aquele elfo era inferior aos primeiros elfos criados no laboratório. Nesse momento, o prefeito aparece e manda todos ignorarem aquelas supostas mentiras. Segundo ele, aquela máquina velha apenas mudava a própria voz para inventar histórias sem sentido. Em seguida, afirma que Leon e seus aliados precisavam ser eliminados para impedir que qualquer informação sobre aquele lugar fosse revelada ao mundo. Logo depois, o elfo ativa os monstros que permaneciam presos dentro dos tubos. Quando Leon acaba ficando em perigo, a própria inteligência artificial do laboratório inicia um protocolo de defesa e elimina várias das criaturas. Aproveitando toda a confusão, Leon consegue derrubar o prefeito. O outro elfo lança magia contra Leon, mas Luxion afirma com absoluta confiança que nenhum daqueles ataques seria capaz de causar sequer um arranhão em seu mestre. Na sequência, a inteligência artificial aponta uma poderosa arma para os elfos e avisa que, caso continuassem tentando atacar um humano antigo, todos seriam eliminados imediatamente. Aproveitando que estava completamente protegido, Leon faz questão de humilhar aqueles elfos. Enquanto observa toda a cena, Marie começa a achar Leon incrivelmente parecido com seu irmão. Pouco depois, a inteligência artificial descobre que os antigos humanos haviam sido derrotados. Ao compreender essa realidade, decide que o laboratório precisava ser destruído, pois aquela instalação havia sido construída para combater os novos humanos. Como essa função não poderia mais ser cumprida, manter aquele lugar existindo representava apenas um grande risco. Antes de encerrar suas atividades, ela entrega todos os seus dados para Luxion e informa que ainda existiam alguns itens no laboratório que poderiam ter algum valor para eles. Já do lado de fora, Leon abre uma caixa encontrada no local. Dentro dela, havia um objeto que lembrava uma manopla ou até mesmo um braço mecânico. Leon reconhece imediatamente que aquele era um item perdido, embora não soubesse seu nome. De repente, Luxion começa a agir de maneira bastante estranha e afirma que precisava destruir aquele objeto. Enquanto isso, Marie demonstra toda a sua frustração por não ter encontrado sequer uma única moeda de ouro nas ruínas. Nesse exato momento, uma enorme explosão acontece dentro do laboratório. Leon acredita que a inteligência artificial estava tentando se autodestruir, mas logo a unidade principal de Luxion surge camuflada e dispara um ataque extremamente poderoso, concluindo a destruição completa do laboratório. Pouco depois, Leon percebe Gertrude olhando fixamente para o item perdido. Quando ele tenta entender o motivo, ela apenas diz que não era nada e vai embora. Mesmo assim, Leon fica pensando que talvez ela conhecesse aquele objeto. Enquanto isso, no vilarejo, os elfos observam a explosão e passam a implorar para que o Lorde Demônio poupasse a ilha. Yumeria pergunta a Kyle se ele havia se machucado, mas Kyle responde de forma fria, perguntando se ela não conseguia perceber que ele estava perfeitamente bem. Mais tarde, a assistente da líder da vila comenta que era uma pena as ruínas terem sido destruídas. Ainda assim,
agradece ao grupo por capturar os elfos que haviam quebrado o tabu da ilha. Como forma de agradecimento, informa que a líder da vila faria uma leitura do futuro de todos eles. Já na residência da líder da vila, a anciã começa a revelar o destino de cada integrante do grupo. Quando chega a vez de Marie, ela recebe uma previsão preocupante. A anciã explica que Marie já havia encontrado sua alma gêmea, mas os dois seguiram caminhos diferentes e nunca poderão permanecer juntos. Além disso, afirma que o futuro dela se divide em apenas 2 possíveis finais: alcançar tudo o que deseja ou acabar perdendo absolutamente tudo. Depois disso, Gertrude escuta sua própria previsão. A anciã conta que ela conhecerá sua alma gêmea justamente no momento em que estiver enfrentando uma das maiores dificuldades de sua vida. Em seguida, chega a vez de Lívia e Angie. A líder da vila revela que o destino das duas saiu completamente do rumo que originalmente deveria seguir, e que outra pessoa está carregando o peso que deveria pertencer a elas. Ela também comenta sobre a existência da bênção de um herói, alguém com poder suficiente para controlar até mesmo um antigo Lorde Demônio. Quando finalmente chega a vez de Leon, a anciã tenta enxergar o futuro dele, mas percebe que não consegue ver absolutamente nada. O esforço acaba sendo grande demais, e antes que consiga terminar qualquer explicação, ela adormece completamente por causa do cansaço. Algum tempo depois, Marie pergunta onde Kyle foi parar. Gilk responde que o garoto já havia retornado para a nave e nem sequer se despediu da própria mãe. Logo depois, Lívia aproveita a oportunidade para perguntar à assistente da anciã o que significava ser miscigenada, já que Yumeria havia usado essa palavra ao falar sobre si mesma. A assistente explica que os elfos costumam avaliar a beleza através da mana. Normalmente, cada indivíduo nasce com mana de apenas uma única cor. Porém, em casos extremamente raros, alguns elfos possuem mana multicolorida. Apesar de essa característica tornar a mana muito poderosa e especial, a visão dos elfos é completamente diferente, pois eles a consideram algo impuro e abominável. Ela continua contando que Yumeria deixou a vila certa vez para conhecer o mundo. Quando retornou, estava grávida, e tudo indicava que o pai da criança era um humano. Por possuir essa rara mana especial, Yumeria acabou se tornando uma exceção entre os elfos e conseguiu dar à luz um filho de um humano. Por causa disso, tanto ela quanto Kyle passaram muitos anos sofrendo preconceito e sendo rejeitados pelos outros. Diante dessa situação, quando Leon decide deixar a vila, ele leva Yumeria junto com ele. Já dentro da nave, Yumeria pergunta o que acontecerá com ela dali em diante. Leon então oferece um emprego para que ela trabalhe como empregada em sua casa. No entanto, Kyle reage de forma agressiva, acreditando que sua mãe acabaria sendo enganada mais uma vez. Lívia imediatamente repreende Kyle, dizendo que ele não deveria falar daquela maneira com a própria mãe. Mesmo assim, o garoto vai embora, afirmando que ninguém ali fazia ideia do que eles haviam passado. Yumeria então explica que se culpa profundamente pelo sofrimento do filho. Ela conta que elfos miscigenados não conseguem trabalhar ao lado dos outros elfos, mesmo quando possuem grande talento. Apesar de sua habilidade excepcional com magia voltada para plantas, isso nunca foi suficiente para mudar a forma como era tratada. Ela também relembra que, quando saiu da vila para conhecer o mundo, acabou se apaixonando por um nobre. Depois que engravidou, esse homem passou a acusá-la de ter sido infiel com outro elfo e a expulsou sem sequer ouvir sua versão da história. Depois de ouvir tudo aquilo, Leon fica sensibilizado e decide conversar pessoalmente com Kyle. Durante a conversa, Kyle comenta que sua mãe simplesmente não consegue odiar ninguém, mesmo depois de tudo o que sofreu ao longo da vida. Leon garante que ela poderá trabalhar tranquilamente como empregada na casa de seus pais e acrescenta que Kyle será bem-vindo para visitá-la sempre que desejar. Ao ouvir essas palavras, o jovem elfo finalmente aceita a proposta e agradece a Leon por cuidar de sua mãe. Antes de se despedirem, Leon pergunta por qual motivo Kyle continua servindo Marie. O garoto responde que, apesar de ela passar a impressão de ser irresponsável, no fundo é uma boa pessoa. Em seguida, faz um importante aviso, dizendo que Gertrude parecia estar planejando alguma coisa e que Leon deveria tomar bastante cuidado com ela. Durante a viagem de volta, Gertrude entra no depósito da nave e acaba ativando o antigo artefato encontrado nas ruínas. No mesmo instante, o alarme dispara por toda a embarcação. Assim que Leon chega ao local, Gertrude consegue sair sem levantar qualquer suspeita. Logo depois, Luxion assume o controle da situação e destrói completamente o artefato.
Em seguida, avisa que analisará as gravações do sistema de segurança para descobrir quem despertou o artefato. Mais tarde, Leon entrega seu relatório ao palácio, mas acaba enfrentando a insatisfação de vários oficiais que o criticam por ter destruído um objeto considerado extremamente valioso. Pouco depois, a rainha Milene explica que o reino atravessa uma intensa disputa entre diferentes facções políticas. Segundo ela, diversos nobres pretendem usar Leon em benefício próprio, enquanto outros desejam derrubá-lo a qualquer custo. Antes que a conversa termine, Leon volta a flertar descaradamente com a rainha. No entanto, Julius aparece e interrompe a situação. Enquanto isso, longe dos olhos deles, a conspiração contra Leon começa a ser colocada em prática. Algumas pessoas recebem a missão de esconder um determinado objeto dentro do quarto dele. Em seguida, Leon oferece naves que conseguiu na luta contra o Ducado para alguns colegas. Ele explica que pretende abrir um negócio especializado em manutenção de aeronaves e deseja transformá-los em seus primeiros clientes, cobrando apenas os custos necessários para manutenção e reparos. Logo depois, a cena muda para alguém informando ao Marquês Frampton que todos os preparativos já haviam sido concluídos. Ao ouvir isso, Frampton afirma que Leon finalmente receberá a punição por ter desperdiçado um item perdido de enorme valor. A história então retorna para Leon, que está participando de um chá ao lado de Clarice e Deirdre. Durante a conversa, Clarice alerta que ele precisa ficar atento, pois a influência da facção Redgrave diminuiu bastante, e até mesmo seu pai, apesar de continuar ocupando o cargo de ministro, perdeu boa parte de sua autoridade política. Em seguida, Deirdre comenta que Frampton, o marquês que vem ganhando cada vez mais influência, insiste que Leon deve receber um tratamento extremamente rígido. Nesse exato momento, vários soldados invadem o local e anunciam a prisão de Leon. Eles afirmam que provas de traição contra o reino foram encontradas dentro do quarto dele. Enquanto Leon era escoltado pelos guardas, vários estudantes começaram a falar mal dele e fazer comentários ofensivos. Leon respondeu algo, mas um dos guardas acertou um soco em seu rosto para tentar intimidá-lo. Mesmo depois da agressão, Leon apenas afirmou que jamais esqueceria o rosto daquele guarda. Ao mesmo tempo, o exército do reino confiscava a nave e todos os pertences de Leon. Logo depois, ele foi levado para uma prisão localizada no subsolo, onde outros 2 guardas assumiram a responsabilidade de conduzi-lo até os níveis mais profundos da masmorra. Durante o trajeto, um deles revelou sua verdadeira identidade. Tratava-se da rainha Mylene. O outro era Gilbert, o irmão mais velho de Ange. Eles explicaram que a facção de Frampton estava tentando eliminar completamente a influência da família Redgrave. Além disso, Frampton havia formado uma aliança secreta com o Ducado para tomar o controle do reino. Sabendo da rivalidade entre Leon e o Ducado, ele aproveitou essa situação para conspirar e fazer com que Leon fosse preso. A rainha comentou que lamentava muito tudo aquilo, mas explicou que, por enquanto, Leon precisaria permanecer preso. Sem saber do que realmente estava acontecendo, Ange foi até Gertrude para perguntar se ela havia preparado toda aquela armadilha contra Leon. Antes que pudesse continuar a conversa, as acompanhantes de Gertrude entraram na sala exigindo que Ange demonstrasse o devido respeito à princesa. Logo depois, elas avisaram que o Marquês estava aguardando a presença de Gertrude. A cena muda para Gertrude ao lado de Frampton. Ele mostra um item perdido que havia sido encontrado e identificado como o braço de uma antiga armadura. Gertrude confirma que um objeto exatamente igual já havia sido encontrado anteriormente na Ilha dos Elfos. Frampton explica que aquela peça era o par do outro item perdido e revela que permitiria que o povo do Ducado utilizasse aquele artefato. Segundo ele, esse item seria essencial para colocar os planos deles em prática e conquistar ainda mais territórios para o Ducado. Em troca, ele receberia reconhecimento por ter alcançado a paz entre as nações, permitindo que ambos os lados saíssem beneficiados. Gertrude então perguntou o que havia acontecido com Leon. Frampton respondeu que tanto a nave quanto a armadura negra dele haviam sido confiscadas e que o próprio Leon continuava preso. Em outras palavras, a única pessoa que ainda representava uma ameaça ao Ducado já não podia fazer absolutamente nada. Algum tempo depois, o item perdido foi transportado até a nave do Ducado. O homem de bigode afirmou que precisavam garantir a vitória do Ducado, e por isso, ordenou que Vandel preparasse o item perdido. Em seguida, comentou que também convocaria a princesa mais nova, Hertralda.
Enquanto isso, Gertrude foi visitar Leon na prisão. Ela ofereceu a ele a oportunidade de mudar de lado, prometendo que, se aceitasse sua proposta, poderia finalmente viver a vida tranquila que sempre desejou. Apesar de Leon guardar ressentimento pelo reino, ele deixou claro que recusava a oferta de Gertrude. Antes de ir embora, ela avisou que, quando ele resolvesse mudar de ideia, já seria tarde demais. Também declarou que, daquela vez, cobriria o reino de Holford com sangue e faria aquelas terras desmoronarem. Ange foi conversar com seu pai e implorou para que Leon fosse libertado, explicando que, se a situação continuasse daquele jeito, outra guerra poderia começar. Vince, porém, respondeu que, mesmo que conseguisse libertar Leon, isso não mudaria o rumo dos acontecimentos, já que ele estava sem sua nave e sem sua armadura. Além disso, Vince alertou Ange de que, se ela não tivesse cuidado com as próprias atitudes, talvez nunca mais pudesse colocar os pés naquelas terras. De volta à academia, Lívia não conseguia esconder sua preocupação com Leon. Assim que encontrou Ange, perguntou imediatamente onde ele estava. Ange contou tudo o que sabia até aquele momento, explicando que Leon permanecia preso na masmorra e que, caso as acusações de traição não fossem anuladas, ele provavelmente acabaria sendo executado. Foi então que ela se lembrou de que ainda existia um último grupo ao qual poderiam recorrer em busca de ajuda. As duas seguiram até o grupo da Santa para pedir apoio. Em seus pensamentos, Marie ficou extremamente feliz ao descobrir que aquele mob havia sido preso. Mesmo assim, ela jamais imaginou que Ange e Lívia seriam capazes de abaixar a cabeça diante dela. Aproveitando a situação, Marie afirmou que, se realmente quisessem sua ajuda, deveriam se ajoelhar diante dela. No fundo, ela tinha certeza de que Ange nunca aceitaria fazer aquilo. Além disso, nem sequer fazia ideia de como poderia salvar Leon. Então pretendia apenas encontrar alguma desculpa para recusar o pedido. Para a surpresa de Marie, Ange e Lívia realmente se ajoelharam diante dela, bem no meio da academia e na frente de todos os estudantes. Marie ficou completamente sem reação ao ver aquela cena. Como se isso já não fosse suficiente, as duas garotas que sempre andavam ao lado de Marie disseram que aquele ainda não era o jeito correto de pedir ajuda. Sem outra alternativa, Ange e Lívia pediram ajuda novamente, dessa vez implorando por favor. Logo depois, as duas garotas chegaram ao ponto de pisar nelas, algo que nem mesmo Marie desejava que acontecesse. Foi exatamente nesse momento que o grupo do príncipe apareceu. Eles disseram que aquilo já era o bastante, pois Ange e Lívia haviam provado o quanto estavam determinadas. Diante dessa demonstração de coragem, eles decidiram que ajudariam a resgatar Leon. Enquanto tudo isso acontecia, Hertralda liderava seu exército e dava início ao ataque contra o reino. Hertralda toca a flauta mágica e usa seu poder para trazer à batalha milhares de monstros. Enquanto isso acontece, um guarda invade a sala de reuniões às pressas para informar que o ducado iniciou seu ataque. Frampton mantém a tranquilidade e afirma que o inimigo ainda levará algum tempo para alcançar a capital. Segundo ele, o melhor a fazer é observar se os lordes das regiões atacadas conseguirão conter a ofensiva. Em seguida, ordena que avisem Sua Majestade sobre a situação e determina que toda a capital entre em estado de alerta máximo. Pouco depois, um alarme ecoa por toda a capital, avisando a população sobre a ameaça que está se aproximando. Luxion comunica a Leon sobre a invasão do ducado, e Leon passa a esperar que a rainha apareça logo para libertá-lo. Nesse instante, os amigos do príncipe surgem um por um, afirmando que pretendem ajudá-lo a escapar da prisão. Porém, todos revelam que acabaram apanhando de seus próprios pais depois de pedirem que Leon fosse libertado. Nem mesmo o príncipe escapou, já que sua mãe lhe deu um tapa. Apesar disso, ele continua determinado e afirma que encontrará uma forma de tirar Leon dali. Enquanto isso, o ducado dá continuidade ao ataque. Algumas embarcações do reino tentam enfrentar o inimigo, mas acabam ficando em desvantagem, já que as forças do ducado são muito maiores. Pouco depois, um dos subordinados de Frampton chega para avisar que a ofensiva começou pela fronteira. Frampton responde que isso não representa nenhum problema, pois havia feito um acordo secreto para entregar ao ducado todas as terras que fossem conquistadas durante a invasão. Quando toda a situação estivesse preparada, ele apareceria como o responsável por colocar um fim na guerra, conquistando a imagem de Salvador e fortalecendo ainda mais sua influência dentro do reino. O subordinado também informa que o templo participará da batalha ao lado da Santa. Antes de encerrar a conversa, Frampton ordena que seu homem resolva a situação envolvendo Leon.
Logo depois, o subordinado vai até a cela de Leon e oferece uma bebida. Leon recusa a oferta sem pensar duas vezes. Diante da negativa, o homem saca uma arma e dispara contra ele, mas Luxion ergue um escudo de energia e protege seu mestre do ataque. Nesse exato momento, os amigos do príncipe aparecem para ajudá-lo. Eles explicam que os demais companheiros já estavam lidando com os outros guardas, permitindo que Leon fosse retirado da prisão em segurança. No entanto, antes que conseguissem fugir de vez, o grupo acaba sendo interceptado pelo rei e pelos soldados na floresta. Algum tempo depois, já reunidos em uma sala de reuniões, o rei e seus aliados atualizam todos sobre a situação da guerra. Eles explicam que o ducado lançou um enorme ataque e que o céu inteiro está coberto por monstros. Leon estranha essa informação, já que a princesa Gertrude e a flauta mágica estavam sob o controle do reino. Vince comenta que o ducado provavelmente possui uma segunda flauta mágica e acredita que a responsável por utilizá-la seja a segunda princesa. Leon fica preocupado ao ouvir essa hipótese, pois aquilo jamais havia acontecido no jogo. Nesse momento, um soldado entra na sala para informar que as frotas do reino e do templo partiram para enfrentar o exército inimigo. Enquanto isso, Marie demonstra bastante entusiasmo, acreditando que, se obtivesse sucesso naquela batalha, ninguém mais teria motivos para questioná-la. Porém, toda sua confiança desaparece quando ela vê a quantidade absurda de monstros espalhados pelo campo de batalha. Ainda assim, ela consegue recuperar um pouco da esperança ao ativar o poder dos artefatos da Santa. Entretanto, Hertralda utiliza a flauta para invocar duas criaturas gigantescas, uma destinada a atacar pelos céus e outra preparada para surgir pelas profundezas do mar. Em troca desse enorme poder, sua própria força vital começa a ser consumida. Assim que avista aqueles monstros, Marie entra em completo desespero. Ela admite que não tem condições de derrotar aquelas criaturas e finalmente reconhece que nunca foi a verdadeira santa, confessando que era apenas uma impostora. O grupo tenta bater em retirada, mas acaba perdendo grande parte de sua frota durante a fuga. De volta à sala de reuniões, Vince pergunta se Leon acredita que existe alguma chance de vencer aquela guerra. Leon conclui que o monstro que derrotou Marie provavelmente é o chefe final do jogo. Em uma situação normal, apenas Livia teria condições de derrotá-lo. No entanto, como os acontecimentos estavam seguindo um caminho completamente diferente do original, Livia não conseguiria despertar seus poderes. Na visão de Leon, isso significava que a situação estava praticamente perdida. Ao perceber que ele permanecia em silêncio, Vince pede que Leon espere até que recebam informações mais precisas sobre o verdadeiro estado da batalha. Em seguida, Leon pergunta ao rei o que havia acontecido com o príncipe e os outros companheiros. O rei responde que todos eles foram presos. Mais tarde, Luxion comenta que existe uma grande chance de Marie ser executada pelo templo por ter fingido ser a santa. Leon então pergunta quantas pessoas já haviam perdido a vida durante o ataque do ducado. Luxion responde que o número de vítimas já chegava à casa das dezenas de milhares. Além disso, explica que realizou uma varredura por todo o reino e confirmou a existência de dois monstros gigantes em ação, sendo que um avançava pelos céus enquanto o outro se aproximava pelo mar. Pouco depois, a criatura marinha finalmente alcança a parte inferior da ilha do reino. Leon fica completamente confuso, pois esse acontecimento também nunca havia existido no jogo. Diante desse cenário, Luxion recomenda que seu mestre abandone aquele continente e fuja enquanto ainda existe essa possibilidade. Nesse momento, Lucas, o mestre de chá de Leon, aparece para conversar com ele. Depois de uma breve conversa entre os dois, Leon abandona completamente a ideia de fugir e toma sua decisão definitiva. Em vez de escapar, ele resolve enfrentar o ducado e lutar até o fim. E assim terminamos o 5º episódio da 2ª temporada do anime Trapped in a Dating Sim. The World of Otome Games is Tough for Mobs. Se quiserem os próximos episódios, deixem nos comentários. Falou e até a próxima. Bom, acabou, pessoal.